O fotojornalismo é a arte de contar histórias a partir da perspectiva do olhar humano. Quando se fotografa, a gente funde o jornalismo, né, e a fotografia na forma de um veículo visual de observação, de informação, de análise e de opinião sobre a vida em todos os aspectos. Existe uma falsa impressão de que nesse tipo de fotografia não é necessário ter técnica ou bagagem, uma vez que muitas vezes esses registros fotográficos não passam por uma edição ou tratamento muito apurado antes de ser veiculado em algum grande jornal. Mas é aí que vem o pulo do gato. Meu nome é Vanessa Viger, eu sou formadora da rede, esse é o nosso vídeo sobre fotojornalismo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O Boris Kosoy, em 2002, no livro Fotografia e História, disse o seguinte: a imagem fotográfica não é um simples registro físico, químico ou eletrônico do objeto fotografado. Qualquer que seja o objeto da documentação, não se pode esquecer que a fotografia sempre é uma representação a partir do real, intermediada pelo fotógrafo que a produz, segundo a sua forma particular de compreensão daquele real, o seu repertório, a sua ideologia. Então nós temos, portanto, uma fantasia de que é tornada realidade concreta, uma vez que veiculada pela mídia e consumida enquanto produto. Sendo assim, o fotojornalismo ele tem a missão de interpretar e, com a permissão do fotografado, registrar o momento de forma ética, com o mínimo de intervenção possível. Por esse motivo, muitas vezes, se confunde não usar um grande recurso de edição de tratamento de imagem, mas na verdade a ideia mesmo é que seja que tenha o mínimo de intervenção possível essa foto, né? O repórter fotográfico ele é um mediador que tem a missão de ir até o local dos fatos, interpretar, transformar um discurso e transmitir isso de forma a qual o espectador possa, de forma, visitar o local dos fatos, através dessa imagem, interpretar e transformar essa mesma imagem em opinião. O fotojornalismo, além de exigir muito preparo e técnica, né, ele te coloca em situações onde é preciso pensar rápido. Diferente, você, por exemplo, tem acesso a um briefing e a certeza de que tudo vai acontecer em cena, né? O fotojornalismo te coloca em frente ao inusitado, como, por exemplo, uma partida de futebol, onde você vai se deparar com milhares de microexpressões de jogadores e situações de alegria ou tristeza. Talvez uma das aplicações mais famosas do fotojornalismo seja o registro de conflitos militares e civis. E não é para menos, né? A prática de cobrir guerras começou lá em 1854, com o registro da Guerra da Crimeia, que foi de 1854 a 1855, pelo fotógrafo britânico Roger Fenton. Na época, ainda com a censura, né, muito presente e as influências de outras mídias como a pintura, as fotos das guerras ainda usavam uma linguagem mais artística, vamos dizer assim. As imagens basicamente retratavam os soldados em poses heróicas em campos de batalha vazios. O registro dos conflitos posteriores à Guerra da Crimeia, no entanto, já faziam as características do fotojornalismo que a gente conhece hoje. Como você certamente já percebeu, o fotojornalismo ele cumpre um papel de extrema importância no registro da história. Além disso, também é o responsável por levar informação de maneira clara e objetiva para um público muito maior. Sabe aquela máxima? Uma imagem vale mais que 1000 palavras? As imagens possibilitam que as notícias e acontecimentos ganhem vida, cor, rosto, podem ajudar a despertar emoções. E podem até mesmo, fazer com que a informação alcance parcelas diferentes da população, aquelas que não puderam ser alfabetizadas, por exemplo, e rompa barreiras geográficas e linguísticas. Como eu te falei anteriormente, o fotojornalismo não é um nicho simples de se trabalhar. Pode parecer fácil apenas registrar acontecimentos, mas como tudo na fotografia, existe muita técnica por trás da prática. Além disso, exige que você doe mais tempo do que espera, muitas vezes, para o seu trabalho, uma vez que uma boa notícia não tem hora para acontecer, né, gente? Um bom repórter fotográfico possui as seguintes características: agilidade na captura de imagens,
né? Tem muita agilidade na captura de imagens, pensamento crítico, um bom olhar para encontrar composições adequadas, mesmo em situações complicadas, difíceis, domínio sobre o seu equipamento, muito domínio sobre o equipamento, conhecimento sobre como se adaptar ao jornalista. É muito, muito importante que você busque uma formação profissional. Na verdade, vamos combinar, né? Em todas as áreas da fotografia, né? Possuir uma formação não somente vai te deixar seguro, como vai abrir portas para o seu futuro profissional em revistas, jornais. E como o assunto é formação, eu já deixo aqui o convite para você conhecer o meu curso de fotografia digital profissional aqui pela rede. Ele vai ter certificação internacional, válida em toda a União Europeia, e ele vai te preparar para vários outros nichos da fotografia além desse. Fica atento, porque ainda esse mês nós vamos abrir as vagas, tá ok? E elas são limitadas. Grande parte dos fotógrafos contam com uma formação múltipla. Afinal, como o nome já diz, essa profissão é uma harmonização da fotografia com jornalismo. Investir em uma graduação de jornalismo também pode ser muito, muito, muito importante. Tenha intimidade com seu equipamento. Pensa aqui comigo. Essa é uma área, como nós já falamos antes, que é muito dinâmica. Tudo nessa área pode acontecer, certo? Agora imagina, só imagina, você tá lá buscando onde fica o menu para achar o ISO ou a abertura no meio de uma cobertura. Por favor, não faça isso, né? Estude muito a sua câmera. E isso, já te digo de antemão, nenhum curso vai entregar de mão beijada para você, porque cada câmera é uma câmera e a particularidade da sua câmera só você vai saber, só você vai conhecer. Atualize-se constantemente, faz uma retrospectiva aí comigo da evolução da fotografia desde os daguerreótipos. Pensou? Pois é. Em termos de equipamentos e técnicas, a fotografia evoluiu horrores, evoluiu muito nos últimos anos. E as novidades continuam chegando todos os dias. É por isso que é muito importante que você não pare nunca de estudar fotografia. Acredite, sempre há um novo truque para aprender. E como fotojornalista, o seu arsenal precisa estar diverso, precisa estar afiado. Tudo que você vai contar através de histórias, de imagens, quanto mais criativo for a sua identidade, mais destaque você tem. Nesse ramo, as emoções e a narrativa de imagem significa tudo. Para além disso, ser repórter fotográfico exige que você estude mais do que a fotografia em si e as suas técnicas. É imprescindível, né? Imprescindível. Que, por exemplo, você que trabalha com fotografia política entenda o cenário político atual no que está inserido. Fato. É vital que ao fotografar uma partida de futebol, por exemplo, você saiba as regras do jogo. Conheça os nomes dos jogadores. Ninguém vai chegar para você antes do jogo iniciar e dizer assim, você sabe o nome de todos os jogadores? Você sabe as regras do jogo? Ninguém vai fazer isso. Mas, quanto mais informações e bagagem você possuir sobre aquele determinado assunto, mais chance a sua foto tem de estourar. Assim como se você for chamado, por exemplo, para fotografar uma orquestra, você tem que saber que a sua câmera deve estar em modo silencioso, não pode usar flash e muito menos foco automático. Além disso, você acaba desenvolvendo um olhar extremamente crítico para o mundo. Então, por estar dentro das últimas notícias todos os dias, é o mínimo, e digo mínimo, porque como falei antes, você vai procurar sempre a necessidade de se graduar em alguma outra coisa, seja em jornalismo ou história, por exemplo. No mais, estude outros fotógrafos e persista muito. Comece pelo seu bairro, comece pela sua cidade, fotografando acontecimentos da sua região, enviando seus registros para as mídias locais, porque dessa forma você tem uma grande chance de ter uma publicação sua de capa. Eu mesma já fotografei alguns shows e fui capa de alguns jornais no Rio Grande do Sul. E se você fizer um trabalho bem feito, entregar o seu trabalho em um formato bom para impressão e um pouco de cara de pau, você consegue. Eu te vejo no próximo vídeo, né, sobre fotojornalismo, que no caso é sobre gêneros jornalísticos e que vai estar imperdível. Acompanhe as nossas redes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações.